aí hoje, finalmente, a gente começa essa caminhada para que você conheça várias profissões. E não podia ser diferente, né? Na minha primeira entrevista, eu precisava falar sobre como é ser um professor de inglês. Muita gente me pergunta, muita gente vem atrás e me fala assim: Rui, eu também quero ser professor de inglês. Então, a primeira pessoa que eu vou entrevistar hoje vai ser uma amiga minha de muito tempo, Nilra. Já tive o prazer de trabalhar com ela no passado e temos uma amizade até hoje e que vai durar muito tempo ainda. Então, Nilra, inicialmente, muito obrigado por você disponibilizar o teu tempo para vir aqui conversar comigo e falar para essa galera um pouco da tua história e como é ser isso que nós somos. Obrigado demais. Eu que agradeço a oportunidade, a alegria que é estar aqui com você e com todos aqueles que te seguem. Obrigadão, obrigadão. Então vamos lá. Bom, como você já sabe, né, o nome do programa é a minha primeira pergunta. Então, Nilra, qual é a sua profissão? Com muita honra e alegria no coração, eu sou professora de inglês, em primeiro lugar. Em segundo, estudante, aprendiz de inglês para o resto da vida também. A gente nunca para, né? É importante quando a gente fala de professor, isso é geral, né, Nilra? O professor de coração, aquele que ama o que faz, ele antes de ser um professor, ele é um estudante. Sempre e eternamente, cada vez que a gente prepara uma aula, alguma coisa, a gente está estudando, né? Com certeza. Da mesma forma que a gente se alimenta, sim, no dia a dia, que a gente toma um café, que a gente come uma fruta, o professor de inglês, ele tem que se alimentar do conhecimento, mesmo que seja reciclando o seu próprio conhecimento. Sim, né? Com certeza. Nilra, e assim, bom, você já está nesse ramo há muito tempo. Quanto tempo você dá aula já, Nilra? Rui, eu sou professora há muito tempo, mais de 30 anos. Legal. Legal. Eu tenho uma estrada bastante longa e eu costumo dizer que eu sou tão feliz por olhar para trás e saber de que eu fiz a escolha certa, sabe? Isso é importante. Porque já é muito tempo dedicado a isso e eu tenho esse prazer por ter feito essa escolha lá no passado. Que legal. E eu escolhi chamar a Nilra exatamente por isso. Primeiro que ia ficar esquisito eu fazer uma pergunta, senta lá e me responder e tal. E a Nilra tem uma história bem maior que a minha, inclusive. E ela tem dentro dessa história todos os passos. E agora o interessante, o que eu queria que você contasse para essa galera é isso. Qual é o passo a passo para você se tornar um professor de inglês? É obrigatório fazer uma faculdade? Não é necessário? Qual foi o caminho que você trilhou até se tornar uma professora? E hoje em dia, o que você acha que é necessário para chegar lá, para se tornar um professor de inglês? Rui, em primeiro lugar, antes de nós pensarmos em que passos deveríamos tomar formalmente, em termos de uma formação mesmo, da aquisição do conhecimento, etc., eu acho que é preciso uma pergunta para o coração. Eu gosto das pessoas. Quem vai ser professor tem que gostar de gente. Não pode querer ser professor se não gosta de gente, de relacionamento, né? O teu coração tá ali, isso te dá prazer, te dá alegria, você se enxerga realizando a tua missão com aquele trabalho, aí passa para os próximos passos. Na minha história de vida foi um pouco diferente, porque foi há bastante tempo atrás, né? Que iniciou a minha formação no inglês, mas foi muito interessante. Eu era ainda aluna de uma escola no nível avançado e a professora teve um problema de saúde muito sério. E ela falou que a única pessoa que poderia assumir as aulas dela com os níveis mais elementares era eu. E isso foi assim aquele chute no vai lá, vai, abraça e se dedica e tal. E coincidiu com o mesmo ano que eu optei por fazer letras. Legal. Eu fiz letras, português e inglês.
Aí fiz algumas especializações nesse meio tempo. Mais pra frente eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos, numa renomadíssima instituição de formação de professores de idiomas. Eu tenho muito orgulho e muitas lembranças e muitos aprendizados que carrego até hoje, que eu trouxe de lá. Foi uma experiência muito importante. Porém, quando eu fui fazer, Rui, o meu mestrado, eu já tinha aproximadamente uns 15 anos de sala de aula. Sim. Então, só que todo esse processo foi acontecendo assim com muita dedicação, muita consistência. Muitas vezes eu não comecei sabendo tudo. Eu sabia um pouco mais do que os meus alunos. Sim. Na época. Quantas vezes de eu virar à noite, ficar até 3, 4 horas da manhã estudando, lendo, comparando livros. Sim. Hoje tem a facilidade de você fazer esse contraste, esse acesso é muito mais fácil. Naquele tempo eram pilhas e pilhas de livros, né? Eu tenho ali no meu escritório um dicionário dessa grossura gigante. Acho que é um Epson, não sei se vai. É um gigante. E muitos de vocês nunca vão ter. E eu vou dizer de coração, porque eu gosto. Muitos de vocês não vão ter o prazer de abrir um dicionário grande, olhar o outro e estudar. Eu, pelo menos, sempre gostei de fazer isso. Então, no teu caso, você começou a dar aula sendo aluna. Até hoje, né? Somos assim. Mas você começou sendo aluna para depois fazer a tua formação. Exatamente. Legal. E para quem quer entrar nesse ramo, você diria que é obrigatório, vital fazer uma universidade ou não? Não necessariamente. Eu acho importante. Quem tem essa possibilidade e esse interesse em descobrir a linguística aplicada, né? Toda essa parte da ciência por trás das línguas, né? Do idioma, eu acho muito interessante, é muito bom, aprende-se muito. Se você pensar que você não dispõe de 4 anos, 3 anos, 4 anos para passar num curso de letras numa universidade, faça pelo menos, no mínimo, treinamento de professores. Sim. Tem os cursos da Celta, Delta, etc. Sim, né? vários. Existem vários institutos que oferecem formações muito boas. Não se jogue numa sala de aula sem ter uma orientação. Desculpa, isso é importante, porque foi o que aconteceu com você, foi o que aconteceu comigo, e no meu caso, a minha história é diferente da história da Nira, vocês conhecem a minha história, né? E é legal porque assim, nós podemos dizer hoje, olha, se prepare, porque a gente não se preparou 100% antes de começar. Então a gente sabe exatamente onde vão acontecer os tropeços, onde vão haver os problemas, e isso, o teu se preparar pode evitar alguns tropeços grandes lá na frente, certo? Com certeza. Hoje existe um nível de exigência muito mais alto. Sim. Do que quando eu comecei a dar aulas, né? Então, hoje, você precisa realmente ter uma preparação pela tua própria segurança e por aquilo que você vai passar para o aluno. Professor e aluno é, acima de tudo, um relacionamento de trust, confiança. Em todos os sentidos, né? Sim. E nós precisamos, o professor precisa que o aluno tenha aquela segurança, tenha a confiança de que o professor está pegando na mão dele e está realmente mostrando um caminho que ele já trilhou, sim, que ele conhece, exatamente, que ele conhece, que ele domina e que ele sabe onde está te levando. Exatamente. E Nilda, todas as profissões têm os pontos bons e os pontos ruins. Tudo na vida tem a parte boa e tem a parte ruim. Ser professor de inglês, a gente sabe que não é diferente. Nós temos muitos pontos bons na nossa profissão, mas nós também temos aqueles pontos doloridos, difíceis, que são complicados. Então, para a galera
que está começando a se interessar pela nossa conversa, aqueles que já acompanham o trabalho e falam assim, eu quero ser professor de inglês. Então vai lá. Qual é, para você, isso é bem pessoal, o melhor ponto, os melhores pontos de você ser professor e os pontos mais difíceis, os pontos mais complicados de ser professor? Rui, essa é uma pergunta fantástica que traz a um ponto que eu acredito muito, que a gente deva prestar muita atenção ao sermos professores, que é a reflexão. Refletir sobre o que dá certo, sobre o que não dá certo, por que uma aula foi tão legal, por que aquilo não encaixou direitinho e buscar as alternativas, né, com os recursos que já temos ao longo da formação, né, nós vamos encontrar essas saídas. Tá? Uma reflexão. É muito pessoal dizer o que é difícil, o que é fácil. É muito pessoal e aquilo que é difícil ou ruim pode ser traduzido também como desafiador. Sim. E que é o que nos traz crescimento. Dificuldades fazem isso, né? As dificuldades tendem a nos jogar mais pra frente, mas elas existem. Com certeza. Para mim, não vou fugir da resposta. Não, por favor. Eu sei que você não vai fazer isso. Para mim, o trabalho, o paperwork, o trabalho burocrático é o mais chato. Sim. Tá? Não me agrada como pessoa, como preferência pessoal minha, preencher relatórios, etc. Não é o que eu mais gosto de fazer, mas eu preciso fazer. Sim. Certo? Não me agrada mexer com a questão financeira, controles, recebimentos, pagamentos. Por isso eu tenho uma pessoa que me ajuda, que administra isso para mim. Eu prefiro passar para ela, é minha filha que faz isso no momento. Terceirizou essa parte. Exatamente, porque eu quero que o meu relacionamento, para mim funciona melhor, o meu relacionamento com o aluno seja só em cima do aprendizado em si. Sim, claro. Tá? É difícil muitas vezes quando o aluno não se abre totalmente e a gente tem aquela dificuldade de quase que criar uma magia para descobrir exatamente como chegar lá. Deixa eu te dar um exemplo. E isso tudo, gente, é de experiência. Sim. E a gente aprende muito com isso. É limpo nas costas. É coisa que a faculdade não vai ensinar. É coisa que nenhum curso vai te ensinar. Você vai aprender quando você tiver as suas experiências. Exatamente. Houve uma época, eu estava preparando um aluno, uma pessoa fantástica, para um curso. Ele ia fazer doutorado na Europa, mais especificamente na Escócia. E ele precisava de um vocabulário muito específico para ele conseguir acompanhar os temas da universidade. E eu estava tendo maior dificuldade, me frustrando. Isso é uma coisa ruim, é a frustração. Não pense que é só o aluno que se frustra porque não assimilou um ponto X, porque não conseguiu produzir, performar dentro de um objetivo X, mas o professor sofre junto. Nós professores de alma, realmente, é o que eu sempre falo. Eu sou 20% inglês, 80% é você. Mas se eu fosse só 5%, quando você tiver um problema nos seus 95%, eu vou me sentir mal, porque eu podia ter escarafuchado um pouquinho mais para ter chegado lá, né? Então, esse aluno que estava com a maior dificuldade de entender, desde word order, etc., passadas 2 aulas, eu refletindo sobre todas as características dele enquanto aprendiz, refletindo sobre como eu aprendi, sobre tudo que eu li, já tinha de experiência sobre isso, eu descobri uma coisa que foi fantástica, que virou a chave. Ele era professor de física, etc.
eu precisava falar com ele em fórmulas. Então eu transformei os pontos que nós estávamos trabalhando em fórmulas. Com número, com divide por, com multiplica por. Ele entendeu perfeitamente. Essa é uma magia do nosso trabalho e para você que quer seguir isso, você vai ter que aprender a fazer isso. Muitas vezes, é aquela história do one size fits all, né? Não funciona isso de, isso aqui todo mundo vai engolir. Sim, mas como você vai fazer isso chegar até a pessoa? E isso, eu acho isso mágico, né? Dá trabalho, mas é mágico. Então esse aqui é assim. É difícil. Então, fazendo o link com a tua pergunta, isso é um aspecto difícil. Sim, é uma dificuldade do idioma. Exatamente, exatamente. Exige um mindfulness muito grande, um comprometimento muito grande e, ao mesmo tempo, uma expansão de visão sobre todos os tipos de inteligências, né? Sobre as experiências, o background dos alunos, etc. Então, isso é um ponto que muitas vezes é desafiador, porque às vezes tem aquele aluno que é fechado, reservado, não se projeta e não te dá dicas de como você chegar. Exatamente. E você tem que achar qual o caminho de acesso para abrir aquele caminho para ele seguir. E assim, quando a gente fala de professor de inglês, a gente não entrou nesse ponto, mas acho importante. Você tem vários níveis, né, dentro de professor de inglês. Então você tem, quando você começa, você só vai dar aulas particulares. Você começa e você vai trabalhar numa escola de idiomas, ou você vai trabalhar numa escola de ensino regular, onde você é só só a matéria em inglês. Você tem quando você abre a tua própria escola e aí você tem vários níveis disso. Toda essa dificuldade que você colocou, ela cabe em todos esses pontos, né? Porque você sempre vai ter que ter esses milímetros de como chegar. Com certeza. Eu recomendo para quem quer entrar na profissão que comece pelos níveis básicos, iniciais, quando estiver seguro, que esteja realmente com uma fundamentação muito sólida, passa para um nível acima, para você não queimar tua imagem, para você não perder a tua autoestima, a tua motivação, porque é muito importante a gente enxergar, acima de qualquer coisa, a nossa missão sendo cumprida, sendo realizada. Então, abrace desafios que sejam atingíveis e vá aos poucos subindo nessa escala para que você tenha realmente uma career ladder ascendente. Exatamente. Bom, e um ponto muito bom, acho que a gente já falou bastante de ponto bom, mas algo que você fala assim, eu amo por isso. O contato com pessoas e ver a transformação. A transformação na vida das pessoas que o meu papel pode exercer na vida pessoal, profissional e como indivíduo na vida das pessoas. Para mim isso é imbatível, eu preciso desse alimento. De novo, o professor de alma sente isso, né? É gostoso, eu digo que a nossa profissão é uma das poucas que você tem o resultado na hora mesmo. Porque é o fato de você pegar um aluno do zero e ensinar para ele que não é what is your name, mas what is your name? E dali 2 minutos ele perguntar para você e você vê que ele absorveu. Então, isso de a gente conseguir ver o nosso resultado na hora, essa transformação, ela começa no momento que você está trabalhando. Então, isso realmente é super legal. E Nilra, um ponto super importante que essa galera quer saber. Quando a gente fala sobre agora sou um professor de inglês, quanto um professor de inglês pode ganhar? A gente sabe que isso é uma pergunta que é muito longa, mas a tua experiência de ter sido aluna e uma professora que cobriu outra professora, depois de ter os seus alunos particulares, depois de ter a tua escola, de ter trabalhado para outras escolas,
Quando essa galera quiser saber quanto ganha um professor de inglês, o que você pode dizer para eles? Olha, ninguém vai começar com um teto máximo, né? Mas tem um mercado que é bastante consistente em termos de valor de hora-aula. Por exemplo, você pode esperar, estando ligado a uma escola, a uma instituição, a partir de R$20 a hora-aula para iniciante, para professor iniciante, porque, lembrando, essa escola certamente estará investindo em você, na tua formação. Então, parte da tua remuneração será em experiência, em conhecimento também, certo? E daí vai, Rui, até 100, 120, 150 reais a hora, depende muito da formatação. E tem muitas oportunidades que o inglês traz, não é só ser professor. Sim, com certeza, né? Com certeza. Você pode dar uma palestra, você pode receber um grupo de estrangeiros por ter um domínio, cobrar diária. Então, nesses valores, tudo é muito relativo. A minha hora regular, por volta de R$120 para alunos regulares, a hora. E quando é um evento específico, uma palestra, algo assim, é por volta de R$400 a hora. Dá para se pensar com consistência, persistência, dedicação, dá para se pensar em fazer 15, 20, 30 mil reais por mês. Sim, com certeza. E isso é legal, a Neura colocou aqui valores reais, como ela falou, a minha hora-aula é R$120 e você passa por todos esses estágios quando você começa, às vezes você acha que escolas te pagam até menos que R$20 e tudo bem, você tem mercado, se você aceitar aquilo, tá tudo bem, tem mais? Tem, mas você está preparado para chegar naquele mais? Você está pronto para assumir um aluno particular e mostrar para ele que ele vai ter resultado, mesmo não tendo um nome de uma escola por trás? Tudo isso gera tempo, a experiência que vai te dar. E como a Nira falou, você pode atingir valores absurdos. Absurdos que eu digo, quando você pensa em um salário normal, 20, 30 mil reais, dá para fazer? Dá, principalmente com o advento da internet. Hoje você pode ser um professor online, né? Então, sendo professor, não tem um teto, né, Nira? A gente não pode dizer que tem um teto. Não tem. É difícil falar realmente. Dá até para chutar um mínimo inicial, mas o céu é o limite, Com certeza. O quanto tempo você vai estar disponível para dar aula, porque também assim, se você vai ser professor particular, você tem que entender que você vai 5, 6 horas num dia. Mais que isso, começa a ficar um pouquinho complicado, porque a preparação de aula existe uma série de outros fatores, não é só aquele horário que você passa com o aluno. Exatamente. Né? Aquela hora, ela já foi precedida... Ela é fruto de algumas horas. Exatamente, de outras horas de preparação, de correção, né? De escolha de material, de abordagem da aula, etc. Então, realmente não é uma coisa bastante estanque. É 1 hora de aula, mas aquela 1 hora de aula envolve muita coisa. Ela tomou muitas horas para trás de estudo, de preparação. Então, gente, é isso. Sendo professor de inglês, você tem os prós, você tem os contras. Para nós é bem complicado. A gente é difícil porque a gente ama fazer isso e vocês sabem. A mim vocês conhecem bem, a Nira está aqui comigo porque eu sei que ela tem tanta paixão quanto eu pelo que ela faz, né? Mas dá sim, como professor de inglês, você ter valores que talvez você pense que só o médico pode ter. Não, o professor de inglês também chega nesses valores. Tá? Claro, é fácil? Não. Requer preparação, requer estudo, requer uma história, muito rimo nas costas, muito tropicão pelo meio do caminho, mas dá. E agora, Nira, pra gente encerrar, agora você me esquece aqui, agora é você, Nira, com aquela galera que está se assistindo, pro pessoal que está assistindo aqui, falou assim, vou ser professor de inglês. Aquela tua dica especial, o meu coração diz isso pra você, é você com ele, tá? Eu sou falante, eu gostaria de falar muitas mais coisas. Porém, tenha amor pelo que você faz
e faça aquilo que você ama. Você vai enxergar a tua missão se realizando e a tua motivação, tudo aquilo que te leva a fazer tudo do melhor vai ser justificado pela transformação que você vai realizar. Feliz? Happy Teaching! Boa. Gente, Nilra, muito obrigado demais pelo teu tempo, mais uma vez. Agradeço. Galera, faço das palavras da Nilra minhas, chamei ela justamente por isso, né? Não ia me entrevistar, mas eu sei da paixão que ela tem, da seriedade com que ela construiu a carreira dela, e todas as palavras que ela falou, professor Rui Ventura, assina embaixo de olhos fechados. Isso é ser um professor de inglês. Espero que você tenha gostado demais. Aqui embaixo você tem o meu Instagram, o meu YouTube. Aqui embaixo você tem os links para encontrar a professora Nilra. Aqui no vídeo, se você tiver alguma dúvida sobre ser professor de inglês, a professora Nilra com certeza vai acompanhar esse vídeo e vai te responder. Ela vai estar em contato com você, pode deixar as suas perguntas. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Muito obrigado a Cultive, né? O Rui e a Cultive estão assim, e você está assistindo esse vídeo aqui pelo canal da Cultive. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, deixe o seu like no vídeo, clique no sininho para receber notificações. Esse programa você vai aprender muito sobre muitas profissões. Mais uma vez, obrigado e a gente se vê na próxima. Forever grateful.